Já deu para descansar, refletindo? Estamos na segunda parte do Cultura. No processo de montagem do espetáculo Desconstrução da Companhia de Dança Contemporânea de Angola, 7 bailarinos exploram os conceitos de tradição, cultura, memória e identidade, questionando os temas e as suas próprias vidas. E que questionamentos couberam à realizadora Camille Lara e à co-realizadora e produtora Paula Agostinho? Vamos saber nesta segunda parte, para lá dos meus passos. Houve muita gente que nos dizia que o documentário era angustiante porque levantava muitas perguntas. Mas vocês não nos dizem nada, porque nós não queremos responder a nada. Também não nós sabemos. Queremos que vocês se façam as mesmas perguntas que nós nos fizemos. Ok, vamos desconstruir. Nem eu nem a Camille somos bailarinas. Muito público por ser interessado nessa área e nesse tema, ou pode não ser. Então, como é que a gente aplica esse questionamento nas nossas vidas? O que é a tradição para nós? O que é que a tradição pode ser válida agora? Para que é que ela serve? Como é que teremos de adaptar? Ela ainda é útil? Não? Quer dizer, as interrogações podem ser Que identidade super... permanece? Que identidade permanece? Qual é que eu tenho que construir para me adaptar? E era um mar infindável de perguntas super identitárias, não é? Sobre esse assunto. No início, a nossa curiosidade era como é que se faz um espetáculo de dança, como é que se monta, de onde é que vem a ideia, como é que se constroem os passos, até que ponto é que os bailarinos trazem coisas deles próprios para a construção desse espetáculo. E, portanto, esse foi o ponto de partida. E depois disso, quando percebemos melhor o tema do próprio espetáculo, quando percebemos melhor as interrogações, lá está, como disse a Camille, depois fomos procurando outras coisas que poderiam acrescentar a essa reflexão. E o movimento, não é? Que é tão importante. E a liberdade, a liberdade. No fundo. E nós, assim, em termos de produção, que estavas a falar, para casa é interessante nesse projeto, porque foi muito dividido, assim. A primeira fase até a estreia do espetáculo foi só na companhia, só filmamos dentro da companhia. Eu é que estava a filmar, quase sozinha, fui com a Paula um tempo, mas depois ia lá porque eles estavam a trabalhar, né? Então o próprio espaço que eu podia ocupar era muito limitado, tinha que estar sempre à volta ou por fora, tentar ser o mais invisível possível para não atrapalhar o ensaio deles. Então isso leva a um estilo de filmagem muito de observação, né? A câmara está ali, eu não sei o que vai acontecer, eu não estou a controlar nada, só estou a observar. Numa segunda fase que nós começamos aí à procura de quem são esses bailarinos, etc., quem filmou foi o Eri Clever, porque ele tem esse dinamismo, essa facilidade de estar nos sítios e perceber qual é a coisa mais interessante para filmar dentro de um briefing dado e tal. E o estilo de filmagem é diferente, isso nota-se assim no filme, pelo menos eu noto bastante. E depois tem nesses momentos poéticos que são muito mais cinematográficos e assim uma coisa muito... Quem filmou foi o Sérgio Afonso, fez a direção de fotografia desses momentos. Então é muito marcado assim também o próprio processo do filme, né? Que estamos a observar, não sabemos o que é que vai acontecer, depois ok, aqui já estamos a entender e depois sim, agora vamos fazer a nossa interpretação desses movimentos, vamos levar esses movimentos para outro espaço e filmar de outra forma. Há o aprendizado do próprio processo de trabalho, por exemplo, que isso para mim foi importante, o aprendizado de estar a liderar, né? Como foi o primeiro filme que eu fiz como realizadora, aprender a assumir responsabilidade e tudo o que isso traz, os erros todos que vais ter que assumir e para mim particularmente isso é uma coisa muito difícil, mas também um aprendizado muito importante. Mas depois há todo o aprendizado do próprio filme, que eu acho que ainda está em construção, sabes? Porque são temas muito... Tudo o que é questões relacionadas com a identidade são temas muito difíceis de fechar. E não sei se é suposto fecharmos e termos uma conclusão. Eu penso que muitos deles acharam interessantes as nossas perguntas e ficaram às vezes surpreendidos. Eu nunca tinha pensado nisso. E penso que alguns deles também deram voz, não vou dizer pela primeira vez porque não sei, mas deram voz aos seus sentimentos, a coisas que já sentiam, mas provavelmente não teriam verbalizado ou não teriam encontrado um sítio receptor de validação desses sentimentos que sentiam. É sempre bom, é sempre gratificante seres reconhecido pelo teu trabalho, pelo teu esforço, pela tua história de vida, porque nem sequer era só ligada
a pessoa deles enquanto bailarinos, mas enquanto pessoas. O que é que tu pensas? Como é que tu viveste? Como é que, sabes, tu? Esta semana, na rubrica EcoCool, o foco vai para o Bootcamp de Sustentabilidade Ambiental 2021, promovido pelo Goethe Institute. Uma oficina criativa com artistas, ativistas ambientais e interessados em fazer a sua parte pelo meio. Vamos saber mais? É o primeiro projeto no âmbito do meio ambiente do Goethe Institute. Normalmente promovemos o intercâmbio cultural entre Angola e Alemanha. E agora esse projeto da sustentabilidade é um projeto que nós realizamos conjunto aos institutos Goethe na Ruanda, na África do Sul, na Nigéria e na Ruanda. E a nossa ideia é criar projetos que não oferecem soluções para melhorar o mundo ou resolver os problemas no âmbito do meio ambiente no aspecto global, mas no dia a dia das pessoas. Vamos premiar 3 projetos e eles vão receber um apoio financeiro, mas também vamos acompanhar e monitorizar todos os projetos. Vamos escolher peritos que vão ficar ao lado dos projetos do início até o fim. O primeiro classificado vai ganhar 800 mil kwanzas, o segundo 600 mil kwanzas e o terceiro 400 mil kwanzas. Durante a implementação, se nós notar que os financiamentos não estão a ser suficientes para aplicar as ideias, uma vez que tem que se olhar os contextos também, nós estamos disponíveis em alargar o financiamento, mas importa-nos muito que os projetos sejam implementados. Por isso é que identificamos projetos pequeninos, eles identificaram projetos pequeninos que podem ser execuíveis em curto prazo, para nós vermos resultados. Nós aqui estamos a assistir aos projetos finais, mas aconteceu mais do que isso. Exatamente, foi bastante interessante e surpreendente em alguns momentos, porque primeiro apresentaram ou identificaram 2 problemas, apresentaram possíveis soluções. Aí deu para ver que quase todo o grupo apresentou mais ou menos a mesma coisa. E depois demos-lhes algumas dicas durante os 3 dias que cá estivemos, como é que eles podem melhorar a sua ideia, como é que podem encontrar parceiros, o tempo de duração da aplicação do projeto, o financiamento, o orçamento, tudo isso. Aí teve uma série de pequenas palestras de representantes de organizações ambientalistas aqui de Luanda e depois as ideias foram mudando muito. Se transformaram em outra coisa, não restou nada daquilo que primeiro tinha identificado. Também a abordagem dos problemas mudou bastante, as técnicas, as ideias de como combater um problema. E também teve outras atividades de fortalecer os grupos, que cada grupo tem indivíduos, egos, também diferentes qualificações, que também desde o começo foi a nossa intenção de criar grupos interessantes. O corpo de jurados foi composto por João Manuel Seródio, a Jani Costa, Cecília Bernardo, Érica Tavares e Luigi Pestana. O primeiro lugar foi para o grupo do projeto Queimadas Zero, que visa abrir novos caminhos na luta contra a incineração de resíduos, com o prémio de 800 mil kwanzas em dinheiro para implementar o projeto. O segundo lugar foi para Selo Mushi, um projeto que visa encorajar os restaurantes de takeaway a eliminar o alumínio e o plástico. Prémio de 600 mil kwanzas. E o terceiro lugar para Trash Business, que visa desenvolver uma aplicação para ensinar as pessoas sobre os 3 pilares da sustentabilidade: ambiente, economia e sociedade. A aplicação será baseada no método Quenda, 3Rs, e financiado com 400 mil kwanzas. Na próxima semana vamos conhecer com mais detalhe os projetos vencedores. O nosso clique é poderoso, leva-nos para o outro lado do globo. Quer ver? René, muito bem-vindo ao Cultura. É uma honra. Alô. E tu estás com a exposição In Memory We Trust em 2 núcleos.
O que é que ficou em cada núcleo, tendo em conta todo este trabalho de pesquisa que tu tens feito com as tuas obras? A Coderia resolve isto de uma certa forma. A Coderia tem este papel, na verdade. Quando foi a exposição de Luanda, fez-se precisamente uma viagem daquilo que era a minha pesquisa inicial com aquilo que tem sido a minha pesquisa atual. Uma coisa casa com a outra, obviamente, porque é um processo. Fala sobre aquilo que para mim eu acho que é interessante. Nós valorizamos hoje, que é precisamente a nossa história enquanto memória, a nossa história enquanto património. Daí fazer um novo projeto que resultou neste título, Memory We Trust. No fundo é uma triangulação entre São Tomé, São Tomé, Luanda, Lisboa. Esse já é um triângulo antigo, na verdade, que acho que vai sempre existir. Nós fizemos uma apresentação, um projeto todo ele que ligava a minha pesquisa desde há uns anos atrás, lá de 2011, quando comecei a procurar mais no âmbito do meu mestrado em Ciências da Arte e do Património sobre o Chiloli. Portanto, essa pesquisa toda, até a questão mesmo da minha própria identidade, não só como santomense, mas uma afirmação sobre a questão, sobre o facto de ser africano e como pensar em vários pontos, lugares onde circulo. Portanto, a escuderia ligou toda esta corrente, toda esta preocupação. Eu parto do Chiloli para falar sobre a questão precisamente da migração, o facto de Chiloli ser uma peça de teatro que vem de uma história também dela ocidental, que parte da participação também, e torna-se ela, portanto, a cultura de São Tomé, o número 1, vamos falar assim, daquilo que é o património de São Tomé hoje. Portanto, é mais do que um exemplo concreto do que a migração é uma coisa que, portanto, resulta portanto, é uma coisa boa também, não é? Inclusive, nesta exposição, tu estás também com este livro, Chiloli Unlimited, mas também com muito daquilo que também, pronto, é o confluir do teu trabalho, que vai desde o desenho, da pintura, da fotografia, e nota-se ali uma reflexão muito profunda relativamente a isso, não é? Como acabas por frisar, esta reflexão sobre o património, a história, e todas essas questões até da tua própria experiência. Portanto, o livro, o que é que acontece? O livro é uma junção de um grupo de ilustração à volta do Chiloli com textos de pessoas que eu convidei com um olhar também cruzado sobre o Chiloli. Portanto, estamos aqui a falar de pessoas convidadas como Teodoro Baluza, que é uma pessoa que conhece bem o Chiloli, que gosta muito e que achou interessante, portanto, desde o início, e portanto, eu convidei-o para testemunhar precisamente dar esse olhar sobre o Chiloli, tanto falar também, dizer também que fiz parte desse projeto, o Ângelo Torres, que é um ator santomense que vive, portanto, que está em Lisboa, que é um ator, portanto, lá está, eu tentar cruzar o olhar de um ator com uma dimensão como o Ângelo Torres, falar sobre o Chiloli, que é um teatro onde que as pessoas que fazem não se consideram sequer ator, não é? Eles acham que eles são herdeiros de um papel, porque o Chiloli, como se sabes, o papel é passado de família em família, portanto, de membro de família para outro membro de família. É quase como se fosse mesmo uma herança, não é? Familiar que eles passam para outro. Convidei também o próprio Manuel Carvalho, que é uma personagem do Chiloli, portanto, para falar testemunhar sobre o seu olhar. Portanto, é um olhar cruzado sobre aquilo que é a evolução do valor, digamos, patrimonial, que tem sido resistência até hoje da cultura santomense. Luanda teve um papel fundamental neste filme documentário. Afinal de contas, são os passos destes artistas que caminham juntos. Outras 5 províncias também tiveram a sua representação. Vamos explorar um pouco mais de Para Lá dos Meus Passos nesta terceira parte. E a questão das imagens das províncias seria muito para trazer essa dicotomia
interior do país, capital. Um ambiente mais rural, um ambiente mais urbano. O tradicional e o moderno. Às vezes, lugares de onde vieram os próprios bailarinos e a transição que eles tiveram que fazer até aqui, até esta cidade tão urbana. E depois ainda há aqueles momentos poéticos, que a gente chama momentos poéticos, que é as partes de dança que eles fazem fora do espaço convencional, porque também não temos muitos espaços convencionais, né? Na própria estreia deles, vocês veem eles a prolongarem um palco e, inclusivamente, as criações deles são pensadas já com essa limitação, que é um pouco triste, né? Ok, eu só posso pensar que o bailarino vai dar 10 passos, não pode dar 20 como eu gostaria, porque não vai haver palco para isso. Portanto, a própria criação é limitada à partida. Era quase pensar, está-se a montar um espetáculo, ok, mas este espetáculo existe dentro desta cidade. Ok, e dentro desta cidade tem que existir arte, tem que existir alma, tem que existir calma e tem que existir poesia. E como é que isto convive dentro da cidade e dentro da identidade daqueles próprios bailarinos? Como é que eles se sentem dentro de um espaço e de uma cidade que nem sempre acolhe a arte deles como eles gostariam e que eles têm que ir buscar a energia para fazer coisas com aquela qualidade, espetáculos com aquela qualidade, com aquela profundidade e com aquela intimidade também e beleza. Então, mesmo os momentos que o Eri filmou, que eram momentos super urbanos da confusão da capital e que muitas delas estão em câmara lenta, mesmo assim são agitadas em câmara lenta. Então, era um bocadinho uma coisa tão delicada no meio deste turbilhão. Então, acho que há um lado de homenagem, assim, muito genuína, pelo trabalho, pela persistência, sabes? São muitos anos. E depois de ter estado tão perto, as limitações são muito maiores do que eu estava à espera. Eu já tinha trabalhado com eles noutros momentos, então eu conhecia, assim, mais ou menos o modus operandi, essa palavra é estranha. Mas foi muito surpreendente. Aquilo que a Paula estava a dizer, das limitações do palco, ou, por exemplo, nós tivemos uma reunião em que a Mónica estava a fervilhar com ideias e queria pôr, porque há uma dança dos pastores que tem areia e supostamente os pastores quando dançam a areia sobe e não sei o quê. E a Mónica estava já a viajar, que ia pôr areia no palco e cada ideia nova que ela tinha, em termos financeiros e de produção e as impossibilidades, retiravam. Então acho que o filme também é uma homenagem, estás a ver? É uma persistência, é um trabalho tão delicado, que é difícil fazer aqui, e ao mesmo tempo que nos obriga a pensar sobre coisas, sabes? Não é só entreter e dançar e passar um bom dia, não, tu sais de um espetáculo daqueles e tu vais pensar, vais refletir, e eu acho que isso é importante. Então juntar a arte do cinema com essa arte da dança também é um desafio, foi um desafio também, um pouco pelo desafio, né, de como é que vamos filmar a dança, com todas as possibilidades que o cinema nos dá. Então foi um bocado por aí. Vamos para o nosso segundo intervalo e, como gostamos de jogar, vai com um Cool Quiz. O nosso Cool Quiz de hoje leva-nos para a dança. Qual dos coreógrafos montou o espetáculo de nome Desconstrução? A. Manuel Canza, B. Mónica Ana Paz, C. Miguel Carlos ou D. Rita Oliveira? E a resposta correta é a B. Mónica Ana Paz.